Graças a Deus. Qual o nome da senhora? Luciene. Dona Luciene, o que aconteceu na vida da senhora? Pastor, quinta-feira eu estive aqui e vim buscar pela paz que eu tanto procurava. Aí quinta-feira eu cheguei em casa toda assim triste, desanimada, e determinei para Deus que no momento que eu colocaria a Rosa no meu quarto, um milagre iria me acontecer. Aí de repente me aconteceu uma coisa assim que eu fiquei com raiva dos remédios que eu tomava. Inclusive isso daqui, ó. A senhora toma remédio tarja negra. Eu tomava isso daí. Aí me deu uma raiva assim que eu fui logo, peguei a cartela de remédio e joguei no lixo. E eu não queria. Há quanto tempo a senhora toma esse tipo de medicamento? Tem mais de anos, pastor, mais de anos. Mais de anos a senhora toma quantos comprimidos por dia? Olha, pastor, era 2, era 3 comprimidos. A senhora tem que tomar por causa de depressão. Por causa de depressão. E tinha noites que eu nem acordava. A senhora ficava algum dia sem medicamento? Não, pastor, era todo dia. Todo dia. Todo dia. Observe o que nós estamos mostrando daqui, por favor. E é o que acontece com muita gente, né? A pessoa muitas vezes ela toma remédios controlados, ela tem um mal espiritual que leva a pessoa à depressão, muitas vezes ela não entende. Quanto tempo faz a senhora estar vindo à igreja? Aqui, eu tive aqui uma vez, depois parei de vir. Aí depois... Tá. Quanto tempo faz que a senhora está vindo aqui? 3 dias. 3 vezes. 3 vezes. Nessas 3 vezes, o que aconteceu? Aconteceu um milagre, né? O que eu tanto esperava, que era me libertar dos remédios. E agora eu sei que eu tô livre. De quinta-feira para cá, a senhora não suportava um dia sem medicamento? Não, Aí em depressão? a minha vontade era muito, pastor. Era de tomar remédio, era muito. E Deus fez um milagre. De quinta-feira para cá, a senhora parou de tomar medicamento? Não, tô tomando. Não está sentindo falta? Não. Para falar a verdade, não, porque eu tentei tomar uma vez e eu fiquei que ia me acontecer. E daí Deus fez um milagre. fez um milagre. Mudou a sua história. Mudou. 2 anos de sofrimento. Graças a Deus, pastor. Que bênção, senhora. Fique feliz pela senhora. Deus lhe abençoe muito, tá? Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Qual o nome do senhor? Meu nome é Luiz. O que aconteceu na vida do senhor? Na sexta-feira eu vinha vindo da escola, umas 10h20 mais ou menos, ali para Santa Isabel. O carro saiu contramão, veio do lado da calçada que eu vinha vindo, fui pro pé assim para atravessar na rua, até voltei para trás e passou direto. Se eu não olho para trás, tinha pegado eu. E o senhor, como é que o senhor está? Ou seja, perdão, o senhor recebeu um livramento, é isso? Exatamente isso. O senhor ia atravessando, o carro quase veio em cima do senhor. Isso saiu, Deus guardou então. veio contramão, Deus guardou. Que bênção, estava na contramão? Meu Deus, estava errado. Por isso, eu entendi, o carro estava vindo na contramão, mas Deus guardou. Deus guardou. Que bênção. Deus abençoe o senhor, fica tranquilo. Deus é com o senhor. Qual o seu nome, irmã? Viviane, O que aconteceu, Viviane? eu tava com mal-estar quando eu cheguei, depois da oração eu senti muito melhor. Saiu tudo? Saiu. Muito melhor ou melhor? Melhor. Existe uma diferença. É, Tá se sentindo bem? graças. Então Deus te abençoe. Se você procura um lugar para ouvir a palavra da salvação, venha nos visitar. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Deus. Amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Marcos 5. Versículo 25. Marcos 5, versículo 25. Quando nós fazemos as coisas com consciência, nós fazemos as coisas com os pés no chão. Então eu sei por que estou fazendo, quais são as consequências, os prós e os contras.
E eu sei qual será o resultado. Quando eu faço meramente na emoção, ou porque alguém falou o que eu tenho que fazer, então provavelmente não vai ser de coração, vou fazer durante um tempo e daqui a pouco eu não vou seguir fazendo o que eu fui orientado, porque eu estava simplesmente fazendo porque o outro mandou. Eu tenho buscado conscientizar os obreiros, a gente está tentando ensiná-los ao longo desse um ano, porque eu tenho tentado amadurecê-los espiritualmente em muitas situações, para que eles inclusive possam lhe orientar da melhor forma possível, porque no passado nós tivemos vários casos, né, que a gente sentiu que a orientação não foi devida e acaba gerando problemas. E de repente alguns dos senhores, né, já conversaram e vão dizer, olha, me orientaram e eu senti que a orientação não convenceu não. Então eles têm que estar preparados para essa batalha espiritual. E a única coisa que nós fazemos é conscientizá-los. Se você fizer isso, acontece isso. Se você fizer aquilo, acontece aquilo. O que você escolhe? Você é adulto, você é inteligente, escolhe. Mas apenas, a partir de agora, saiba o que acontece se você for pela direita e o que acontece se você for pela esquerda. Acabou. É isso que eu levo os senhores a fazerem. Você tem que ser maduro espiritualmente, porque quando você estiver na sua casa, geralmente você conversa com a sua família, e a sua família às vezes ela tenta encurralá-lo, ela tenta colocar você muitas vezes contra a parede, fazendo acusações. Em outros casos, alguns lhe pedem informações e orientações, e aí de repente a sua família vai dizer assim: por que alguns aqui dizem assim, ó, meu marido não vem na igreja, mas está aceitando o dízimo? Ou você acha que ele chegou um dia em casa e falou assim, bom, eu a partir de hoje quero que você dê o dízimo. É assim? Foi assim? Por quê? Porque a esposa consciente chegou um dia e falou assim, ó, vem cá, ó, amorzinho, você está vendo a nossa situação? Tô. Lá o bispo tem pregado, vou mostrar para você na Bíblia aqui, ó, isso, isso e isso. E ele tem explicado sobre isso, ele tem explicado sobre aquilo, ele tem mostrado isso. Se formos pela direita acontece isso, se formos pela esquerda acontece o outro. Então o que você acha? Não seria bom a gente ir pela direita? Aí ele começa a pensar. Talvez ao início não aceite, outros não aceitem, e muitos lá na frente começam a aceitar. Mas por quê? Ela não chegou lá, ó, você tem que ser dizimista. Mas por que eu tenho que ser dizimista? Não, porque você tem que ser dizimista. Não, porque você tem que dar oferta. Você está louca, mulher? Eu não vou na sua igreja, eu não comparto da sua fé. Mas ela chega, olha os testemunhos, olha o que está escrito, olha para a nossa vida. Então quando ele é uma pessoa inteligente, ele começa a pensar, peraí, eu já fui por vários caminhos, mas esse caminho que ela está falando eu nunca fui. Não vou morrer se tentar. Muitos tentam e vê que dá certo. Então, resumindo, o que eu tento levar a igreja a uma consciência. A minha preocupação é que você seja o quê? Seja o quê, senhores? Seja o quê? Não, abençoado, isso é consequência. Isso é o mais simples que tem da igreja. Próspero. Isso é o mais... Não, minha preocupação não é que você seja dizimista. Eu estou repetindo a palavra 10 vezes. Não é que você seja fiel. Consciente, senhora. Se você é consciente, eu digo, o homem não tem asas. Não pule no abismo que você vai se arrebentar nas pedras lá embaixo e vai morrer. Você é consciente. O único que eu tento fazer é te conscientizar. Se você vai obedecer ou não, é decisão sua. Se obedecer, você já sabe o que acontece. Se não obedecer, você já sabe o que acontece. Consciência. O único que eu quero que você seja é o quê? Acabou. Você é consciente? Sou.
O que você está plantando, você vai colher. Você está consciente? Estou. Então pronto, você já sabe o que vai acontecer de acordo com as suas atitudes. Se você fizer de acordo com essa palavra, você já sabe do resultado. Não, porque o Senhor quer que a gente seja abençoado, próximo. Eu quero tudo isso para você. Mas antes de tudo isso, eu quero que você seja o quê? Porque se você ficou consciente, você sabe o caminho que você tem que seguir. Pode ver, os jovens muitas vezes, pela sua imaturidade, inexperiência de vida, não são conscientes. Você falou, não vai nesse barco furado, não toma essa atitude. Eu vou fazer, você não gosta de mim, você não me entende, você não me ama. Vai. Lá na frente quebra a cara e você fala assim, tá vendo? Eu não te falei, mas eu te disse. Versículo 25. Grande multidão o seguia, comprimindo. Grande multidão o quê? Uma multidão estava apertando Jesus. Uma multidão apertando, empurra daqui, empurra dali e tal. O que significa isso? Às vezes você vê uma multidão e você fala assim, todas essas pessoas são cheias de fé, todas essas pessoas estão preparadas, vão receber o reino de Deus. E nós temos que tomar um cuidado. Não significa que a multidão esteja salva, nem significa que aquela multidão seja consciente, e nem que aquela multidão esteja preparada. Nada disso. A multidão o comprimia. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vinha o quê? A mulher tem um período dela, você sabe disso. E nesse período geralmente você sente, algumas, né, na sua grande maioria, uma necessidade muito grande de comer doce. Porque você sente como se perdesse muita energia do teu corpo. O que acontece? Essa mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. Você imagina a fraqueza física dessa mulher. E, consequentemente, vem outras fraquezas, né? Emocional, vem uma série de coisas. Muito padecera a mão de vários médicos. Então, o que significa? Fez tratamentos, buscou, foi na medicina da época. Aí esse aqui ensinava, toma esse remédio, o outro toma esse remédio que eu fiz, o outro toma esse... E ela fazia, e nada dava certo. E a Bíblia, até um pouco direta, né? A Bíblia, podemos dizer até de uma forma, porque em realidade a cultura oriental é bem direta. Ele diz assim, padecera na mão de muitos médicos, né? Como parece que até o médico está fazendo a pessoa sofrer, né? Mas em realidade não é o médico, é a doença que fazia ela sofrer. Pelo contrário, né? Os médicos querem nos ajudar. Ele diz, padecera a mão de vários médicos, tendo despendido, né? Tudo quanto possuía. Tendo o quê? O que significa essa palavra despendido? Repita comigo, por favor, a igreja. Gasto todo o seu dinheiro. Ela havia gasto todo o seu dinheiro. Ela havia gastado tudo que ela tinha. Talvez você conheça a história de pessoas de repente vão te dizer isso. Olha, eu me lembro uma vez que o senhor, até o casal, né, falou uma vez aqui, acho que num testemunho, foi isso, o familiar, lá em, acho que é Sorocaba, no interior, acho que foram vocês, que gastou, foi quanto na cirurgia? 128 mil reais. Mas você veja a situação dessa mulher. Ela gastou tudo. De repente, essa mulher, vamos supor que ela fosse de uma classe mediana nos dias atuais, tivesse aí um imóvel nessa proporção, 100 mil reais. Então você veja, ela chegou ao ponto de gastar tudo e ficar sem nada. Então ela já não tinha esperança. Felizmente esse é um dos defeitos de nós seres humanos. Nós deixamos para buscar Deus só quando se esgota os nossos recursos. Quando em realidade a pessoa deveria fazer o quê? Peraí, eu já estou doente, não vou correr, vou buscar Jesus. Vou fazer o tratamento com o médico, mas eu também vou buscar Jesus. Ou seja, trabalhar, né, com consciência, com inteligência, tentar as duas portas ao mesmo tempo. Mas não, você vê que às vezes por orgulho, por medo à crítica das pessoas, a pessoa diz, não, eu não vou buscar Jesus. Ela deixa acabar todos os seus recursos. Quando não tem mais nada, os amigos foram embora, ela já não tem mais dinheiro, não tem para onde correr, ela fala assim, agora o que eu faço? Para onde eu vou? Aí muitas vezes é onde ela vê o programa das igrejas, né? Aí ela diz, não, agora acho que eu vou para a igreja. Então ele diz assim,
E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Em outras palavras, infelizmente ela se tratou, porém não teve nenhum resultado. Muitos dos senhores aqui também já comentaram conosco: eu me tratei, não tive resultado. Outros, graças a Deus, né, pela misericórdia, se trataram e conseguiram combater a enfermidade de repente com medicamentos. Porém, nós temos um grande número de pessoas que infelizmente passaram por uma situação infeliz como dessa senhora. Usaram medicamentos, mas não teve resultado. Então ele diz assim, sem aproveitar, né? Nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Mas por que ela tomou toda aquela atitude? Porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes, ficarei curada. Esse era o pensamento dela. É o que eu tenho chamado os senhores a fazer. Pense antes de falar, pense antes de agir, pense antes de tomar uma decisão. Aí ele diz aqui assim, ó. Ela pensava: se eu tocar eu vou ficar curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Você veja, a fé daquela mulher era tamanha. É aquilo que eu tenho explicado: o justo viverá pela fé. Você precisa ter fé, você precisa crer em Deus, você precisa cada dia saber exercitar a sua fé. Então observe que ela se encontrou em uma situação difícil, fez o que a maioria dos seres humanos fazem, né? Ou seja, de repente esgotou todos os seus recursos, tentou segundo lá o seu conhecimento, porém ela ouviu falar de Jesus. E você vê que é uma pessoa inteligente, sábia, porque ela não perdeu muito tempo. Ela falou: eu vou lá, vou buscar ele, vou tocar na roupa dele e vou ser curado. E assim ela o fez. Ela foi até Jesus, tocou, e na mesma hora, você veja, a certeza dela era tão grande. Quando você entra por aquelas portas com essa certeza: eu vou lá, eu vou buscar a minha prosperidade, eu vou lá, eu vou buscar a minha cura, eu vou lá, eu vou buscar a minha salvação. Quando você vem com essa certeza, Deus honra essa certeza que está no teu coração. E você vai ter na sua vida frutos. O que é isso? Resultados. Nós até falamos recentemente aqui em uma das pregações sobre isso, que Deus ele espera de nós frutos. O que significa isso? Que a nossa vida ela dê resultados, ela demonstre a outras pessoas a existência dele. Essa mulher aqui mostrou a existência dele, como ela tocou e foi curada. Mas até então ninguém sabia, ninguém ouviu falar do testemunho dela, ninguém sabia o que aquela mulher havia alcançado. Ela estava caladinha. Então ele diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Por quê? Pessoal, a pessoa que tem fé, as atitudes dela são diferentes. E quando a pessoa tem fé, ou a pessoa, por exemplo, Jesus era uma pessoa que vivia pela fé. Toda a sua vida viveu pela fé. Então, naturalmente, quando você vê uma atitude de fé, isso te chama a atenção, te paralisa, porque você fica assim: não é normal isso. No meio de uma multidão, no meio de milhares de pessoas, você vê que a atitude daquelas milhares de pessoas não é igual daquela pessoa. Como Jesus vivia 100% pela fé, chamou a atenção dele a atitude daquela mulher, porque foi uma atitude diferente de toda a multidão e de milhares de pessoas, ao ponto que ele falou: não, aconteceu alguma coisa. O que foi? Não, alguém me tocou na roupa. Então você vê, chamou a atenção dele. O mesmo acontece com os pregadores na igreja, ou seja, nós pregamos a palavra, e também nos chama a atenção, por exemplo, pessoas que você vê uma fé e você começa a acompanhar a obediência dela à palavra. Você vê que ela de repente se torna uma pessoa mais consciente, analisa as coisas de uma forma mais séria. Então você vê, por exemplo, que ela muitas vezes se esforça, muda, né? Ou seja, o seu procedimento, o seu interior. Você vê uma transformação interior. E existem casos, por exemplo, que nos chamam a atenção, que você vê que é aquela pessoa que ela antes de repente era egoísta, agora ela tem desejo de salvar almas. Nasceu nela o desejo de salvar almas. Nasceu nela o desejo de ajudar o próximo. Não é normal. Isso não é uma característica presente em toda a humanidade. E só quem tem é que sabe. Então Jesus, ele tinha e ele sabia. Por isso, e os discípulos ainda não tinham. Mas eles estavam na igreja, porque Jesus até então estava formando a igreja. Mas os discípulos até aquele momento não tinham. Vieram
aprender no futuro, mas até então não tinham. E mesmo trabalhando do lado de Jesus. É a mesma coisa. Não adianta pensar que todo mundo que trabalha comigo vai ter o pensamento que eu tenho. Isso aí é um fato. Vai ter as experiências que eu tenho de fé. Não vai, não adianta. Então, ele diz assim, ó, vamos lá, vamos terminar aqui. Ele diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que saíra poder, versículo 31, responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Senhor, você não está vendo que tem uma multidão te apertando? Aí Jesus falou: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. É aquilo que eu tenho dito do testemunho, né? Se Jesus não quiser ouvir o nosso testemunho, o que ele faz? Vamos embora, segue andando, deixa a multidão, vai tocando aí, ó. Quem quer vai tocando, tá? Vai sendo curado, família transformada, vai tocando aí, ó. Toca aí, aí. Daqui a pouco tira até o manto, sai tocando em algum. Vai tocando, vai tocando. Não. Quando alguém tocou dele com fé, qual foi a reação do Senhor Jesus? Ele parou. Ele percebeu, como a senhora mencionou, e ele parou. Peraí, quem me tocou? Porque ele queria saber quem tocou. Ele queria saber quem é aquela pessoa que tinha fé. Ele queria saber quem é aquela pessoa que procedeu de forma diferenciada no meio de uma multidão. Ele queria saber quem é aquela pessoa que se aproximou dele, porém o interior dela era diferente dos demais. Chamou a atenção dele. Aí diz assim, ó. Ele diz aqui: então a mulher atemorizada, a mulher o quê? E tremendo. Tem muita gente que fala, né? Eu tinha vergonha de dar um testemunho. Eu ficava tremendo. Não é verdade? Engraçado, né? A mulher viveu há 2000 anos atrás e a mesma atitude. Está vendo como é que nós, seres humanos, como eu falei aqui numa pregação, somos previsíveis? Então ele diz assim: côncia do que nela se operara. Em outras palavras, côncia. Consciente. Bom, eu tenho pedido aos senhores que sejam pessoas o quê? Pessoas o quê? Bom, aquela mulher, ela entendeu: peraí, eu senti que estancou a hemorragia, parou de correr nas minhas pernas. Ela entendeu. Essa é a diferença de você fazer mecanicamente porque alguém te ensinou e de você fazer as coisas com consciência. Por que eu tenho que fazer? Afinal de contas, por que eu devo fazer? E se eu for para a direita, o que acontece? Se eu for para a esquerda, o que acontece? Bom, ela se deu conta. E quando ela se deu conta, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe. Ela fez o quê? Senhor, fui eu que toquei. Então agora você está compreendendo quando eu peço o seu testemunho e a pessoa se humilha e declara: Senhor, o Senhor me tocou. Ou às vezes somos nós que tocamos nele com fé também, né? Isso é interessante. A mulher tocou nele com fé. Às vezes é você que toca com a tua fé. Chega lá nos céus a tua fé. Ele diz: declarou-lhe toda o quê? O que eu tenho dito aos senhores? O que nós lemos lá em Apocalipse 21, versículo 8? Deus condena todos os mentirosos. Mas no entanto, diz aqui: declarou-lhe toda. Então você vai vendo que ela é uma pessoa bacana no seu interior, né? Ele diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé é o quê? A tua fé é o quê? Você foi salva pela tua fé. Você venceu por causa da tua fé. Você venceu porque você é uma pessoa diferente e eu posso ver isso através da sua o quê? E como é que ele viu a fé? Como é que você vê a fé? Através de quê? Não é da bênção, não. Atitudes. Das ações das pessoas. Então, o seu procedimento te denuncia. Por exemplo, a pessoa vem da igreja, eu ensino, mostro o caminho direita e esquerda, e ela faz tudo errado. E ela: não, eu digo: o direito é melhor. Aí ela diz: não, eu vou pela esquerda. Eu já sei o quê? Ela não precisa me dizer: eu não tenho fé no que você está falando, eu não acredito no que você está falando. Ela não precisa me dizer nada disso. As atitudes dela já me demonstraram
se ela crê ou não. É como aquela pessoa que diz assim: não, eu amo a minha esposa, eu tento dizer isso para ela, eu só traí ela umas 10 vezes com as 10 amantes aí que ela descobriu as 10 vezes, quer me matar por isso, mas eu amo ela. E aí? A senhora falou assim: imagine se não amasse. Então, em outras palavras, basta eu observar o quê? Atitude. E ele lhe disse: filha, a tua fé o quê? Vai-te em... fica livre do teu mal. Então você veja, e havia uma multidão, todo mundo ouviu aquilo, todo mundo viu aquilo, tanto que foi registrado o que aconteceu aqui. Porque se fosse uma coisa em oculto, que os discípulos não vissem, que os demais não vissem, então não seria registrado aqui para a memória. Foi registrado esse acontecimento. Por isso que eu venho ensinando as pessoas: dê o seu testemunho, fale do que Cristo tem feito na sua vida. Eu não sei se Ele tocou na tua vida por misericórdia de você, Ele abençoou, ou se você tocou nele com a sua fé. O que importa é que o poder de Deus se manifestou na tua vida. E agora, glorifique e diga ao mundo o que Ele tem feito na tua vida, para que os outros passem a crer e entendam que Ele está vivo. Mas na batalha espiritual, o que acontece? O diabo tem tentado calar aqueles que são de Deus. Então o diabo começa a atacar. Como ele pode? Colocar confusão para as pessoas fazerem tudo errado, o que a Bíblia está ensinando, ele vai tentar fazer. Não funcionou, ele vai usar a gente para te bater, gente para te humilhar, para te perseguir, jogar você para trás, para te desmotivar emocionalmente. Ele vai tentar de alguma forma. Se ele tiver que usar até pregadores, infelizmente, que não estão vivendo uma vida reta com Deus, sabe, para você se escandalizar e se desmotivar da presença de Deus, ele vai tentar fazer. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Apocalipse, por favor, capítulo 20. Lá onde nós havíamos lido aqui, nós lemos o 21, não foi isso? Deixa eu só mostrar aqui o 20, 2 folhas antes de terminarmos a Bíblia. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, versículo 11, capítulo 20, versículo 11. Nós havíamos, no início da reunião, lido 21:8. Agora deixa eu ler aqui, capítulo 20, versículo 11. É 2 folhinhas, você terminou a Bíblia. Só voltar 2 folhas do final da Bíblia. Capítulo 20 de Apocalipse. É muito fácil. Encontraram? Capítulo 20, capítulo, pessoal, número grande, versículo é um número pequeno, tá? Vamos ler? Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por que a terra e o céu fugiu? Porque a presença de Deus é extraordinária, Deus é grandioso, é o justo juiz. E porque agora nessa vinda dele aqui, ele vem para julgar. Ele, quando mandou o seu filho Jesus, ele mandou para a sal, e a mulher alcançou a salvação através da que ela possuía, da fé que ela possuía. E Jesus veio, ele deu a vitória. Ele mandou o seu filho para salvar. Porém, aqui ele vem para julgar e bater o martelo, ou seja, nas nossas atitudes finais. Aí ele diz assim: vi também os mortos, os grandes e o quê? Por que grandes? Você sabe que tem muita gente que se tornou poderosa nessa terra, né? Com muito dinheiro, poder econômico, influência política, uma série de coisas. E muitos de nós que somos o quê? Pequenos. Que o mundo olha para a gente e fala assim: quem é esse pobre coitado aí? Hã? Quem é ele? Às vezes nós vamos falar, pessoa, fala rápido, não tem tempo para te ouvir não, tá? Então ele diz assim: postos em pé diante do quê? Do trono de Deus. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados. Foram o quê? Todos foram o quê? Eu tenho falado muito sobre a justiça de Deus, que Deus quer justificá-lo. Malaquias 3 menciona que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que significa isso? Que Deus quer fazer várias vezes justiça na nossa vida. Para isso, nós precisamos ser como aquela mulher, manifestar a fé. Porque ela foi justificada pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Aquela mulher, devido à fé, ela alcançou a justiça.
Então, se nós tivermos fé ao ponto de sermos fiéis a Deus até o último dia da nossa vida, vamos alcançar a justiça da salvação. Segundo as suas obras, foram julgados segundo o quê? Então, em outras palavras, eu conheço a fé, eu conheço a dúvida através das obras. Aí ele diz, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, nesses livros estão escrito tudo o que nós fizemos e o que vamos fazer até o último dia de vida. Às vezes que deixamos a mágoa entrar, os nossos juízos temerários, porque somos seres humanos, né? Muitas vezes nos apressamos em julgar os demais, em criticar os demais, tudo isso aí vai estar lá. Aí ele diz assim, deu o mar os mortos que nele estavam. Muita gente morreu no passado aí nos oceanos, né? A morte e o além entregaram seus mortos. Quem é a morte? A morte dá-se a entender pela Bíblia Sagrada que é um demônio. Mas a diferença é que a pessoa que morre com Deus, ela dorme. Os seus santos dormem. E as pessoas que morrem sem Deus, geralmente é a morte que vem buscar. Vamos embora, que agora é hora de você ir embora. E leva a alma. E o além entregaram os mortos que nele havia. Esse além eu creio que são os mortos desaparecidos, né? Que também oceanos, céus, uma série de coisas aí. E matas, né? Muita gente nem sabe o que foi feito da pessoa. E foram julgados, um por um. Segundo o quê? Versículo 14. Então a morte e o quê? A morte, eu disse para vocês que dá-se a entender que é um demônio. E o inferno também é um demônio. Bicho, o que é o inferno? Bom, segundo o que nós entendemos da Bíblia, dá-se a entender que é um demônio em forma de prisão, onde as pessoas ficam sendo atormentadas até o dia do juízo final. Aí elas vão sair desse lugar e existe um outro lugar pior ainda chamado Lago de Fogo e Enxofre. Aí ele diz assim, foram lançados dentro do lago de fogo. E ele diz, esta é a segunda o quê? Porque agora dessa vez não tem mais salvação, não tem segunda chance. E em realidade depois da vida desse mundo, né, ou seja, não tem segunda chance. Ou a pessoa procede corretamente em vida, ou depois que ela perder a vida, não tem segunda chance. Ele diz, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, tanto a morte como o inferno, que são demônios, foram lançados ali dentro. E com ali, claro, obviamente, todas as pessoas que também não fizeram a vontade de Deus. Então, pessoal, por isso que nós devemos fazer a vontade dele. Uma vez fazendo a vontade dele, como diz Malaquias, não é só uma vez que você vai ser justificado, mas você vai ser justificado na sua vida várias vezes. Observe que aquela mulher foi justificada diante da doença. Era uma pessoa que tinha fé e ela não era justa ela sofrer daquela forma. Porém, ela só conseguiu vencer quando ela ouviu falar de Jesus e decidiu seguir a Jesus e seguir as suas orientações. Cada um de nós devemos fazer uma análise. Eu conheço Jesus há muito tempo e eu tenho seguido as orientações dele, eu tenho seguido o que ele tem me ensinado, ou eu tenho seguido apenas o meu coração, o que é da minha vontade, ainda que desagrade a Deus. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.